Então, olha, boa tarde, que bom estar aqui novamente com vocês. Eu quero, em um primeiro momento, mandar um alô, um abraço todo especial para um grupo de alunos que está sempre aí, com muita participação, trabalhando aqui junto conosco nessa aula, com muita animação, com boas contribuições. Então, olha, quem faz parte desse grupo são tantos, mas nessa aula de hoje, mando um alô para o Siciliano, para a Rebeca, para a Ana Luísa, para o Tiago, para a Manuela, para a Pietra, a Marina Moedo, o Maurílio, o Bruno Oliveira, o Enzo. Então, olha, para vocês, do coração, quero mandar flores e para todos os demais, né? Tem muita gente, eu já mandei alô para vocês, outros, e a gente vai voltar a falar o nome de vocês. Tranquilo? Lembrando, continuem estudando com muita dedicação, com amor à ciência, ao conhecimento, para que o desempenho de vocês nas aulas de ciências e nas demais, nas avaliações de ciências e nas demais avaliações, sejam sempre muito bons desempenhos. E agora, vamos para a aula que hoje, vertebrados para nosso conhecimento. Agora que a gente já falou com vocês, já mandou um alô para algumas pessoas que faz tempo a gente não mandava um alô, um tudo bem, um recadinho, a gente começa a fazer a nossa conversa em ciências de hoje. E a nossa conversa em ciência de hoje é a respeito de vertebrados, reino animal, filo dos cordados, dentro do filo dos cordados, um importante grupo do qual a gente faz parte, que é o grupo dos animais vertebrados. Na aula passada, a gente teve a oportunidade de falar que os invertebrados não possuem crânio e nem coluna vertebral. Nós possuímos. O crânio, ele é muito importante porque ele é a estrutura óssea que recobre, que protege o conjunto maior de tecido nervoso que está aqui dentro, que é o nosso encéfalo. De uma maneira geral, os vertebrados possuem um sistema nervoso central, um cérebro bem mais desenvolvido do que o cérebro que existe nos invertebrados. Em particular, o grupo do qual nós fazemos parte, que é o grupo dos mamíferos, tem o maior desenvolvimento do sistema nervoso central dentro dos animais. E essa estrutura, que é tão bem desenvolvida e, obviamente, tão importante, ela precisa de uma proteção maior. E essa proteção é dada justamente pelo crânio. Então, nós somos animais craniatas, animais possuidores de crânio. Essa estrutura, que é o crânio, ela está conectada com a coluna vertebral. Essa coluna é constituída por ossos que se juntam e dessa coluna partem estruturas ósseas, que são as vértebras,
que vão compor o esqueleto. E essa estrutura, o esqueleto, é também uma estrutura de proteção para os órgãos internos do corpo. No caso dos invertebrados, alguns possuem o que nós chamamos de exoesqueleto, especialmente o importantíssimo grupo dos artrópodos. Dentro do grupo dos artrópodos, a classe dos insetos tem um exoesqueleto bem importante, bem peculiar, que dá a esse grupo uma grande proteção e outras vantagens. O nosso esqueleto, além de proteção, também vai nos dar outras vantagens. Uma delas é, ligado ao esqueleto, nós temos as estruturas de locomoção. E quando estou falando nós, estou falando dos vertebrados terrestres. Nós temos patas, ou, no nosso caso, braços e pernas. Esses braços e essas pernas têm sua origem a partir do esqueleto, faz parte do esqueleto, mas aí não para proteção, mas para movimento, para locomoção. Os animais vertebrados, então, no ambiente terrestre, se espalharam por todos os continentes, praticamente todos os ambientes terrestres vamos encontrar estes seres vivos. Algumas vezes em grande quantidade. Haja visto, por exemplo, nas savanas da África, nós temos grupos de milhares de vertebrados que ali aparecem. Já também no continente africano, no Saara, no deserto do Saara, no deserto da Namíbia, as condições lá não são muito favoráveis, e então vamos encontrar pouquíssimos animais desse grupo. Desertos quentes. No deserto frio, como da Antártida, a presença de animais também é muito escassa. Os vertebrados, eles têm características tais que nós podemos agrupá-los em 5 diferentes grupos. Quais são? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós vamos falar de cada um deles, estabelecer comparações, ver diferenças, aspectos comuns, para que vocês possam ter cada vez mais consistência no conhecimento desses seres vivos que são esteticamente belíssimos. Nós vamos aqui apresentar imagens desses seres vivos e vocês vão observar que eles realmente são muito bonitos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Desses 5 grupos, 3 são extremamente adaptados aos ambientes terrestres e terrestres secos, quais sejam os répteis, as aves e os mamíferos. Os peixes são extremamente adaptados aos ambientes aquáticos, sejam ambientes de água doce ou ambientes marinhos. E os anfíbios, o nome, inclusive, eu sempre gosto de lembrar qual é a razão do nome. Anfi,
Bio, vida, duas vidas. Uma vida inicialmente aquática, em água doce, primeiros momentos da vida, primeiras fases da vida, inclusive com aspectos que lembram de peixes, como cauda, como um corpo adaptado para a movimentação, e depois uma vida terrestre, com presença de patas para que possa se locomover na Terra. É interessante que esses seres vivos, os anfíbios, são terrestres, mas ficam ali nas proximidades, nas cercanias dos ambientes aquáticos. Nós vamos, obviamente, começar falando sobre os peixes. No ambiente aquático no qual eles vivem, eles têm certas facilidades para a vida. A primeira é que a água dá uma boa sustentação para o corpo do animal. Então, quando comparamos a estrutura óssea dos peixes com a estrutura óssea de um outro vertebrado, nós percebemos que os ossos dos peixes são comparativamente mais finos. Isso porque a sustentação do corpo ela é muito facilitada pela ação da água. Então, caracteristicamente, os ossos dos peixes, nós os chamamos popularmente de espinhas. As espinhas do peixe. As espinhas do peixe correspondem às costelas, como você observou na imagem de um raio-x do corpo de um peixe. Dentro d'água, a movimentação pode ser difícil. Mas, no caso dos peixes, essa movimentação é facilitada pelo formato do corpo. Vejam esses peixes que aí aparecem, o corpo é ajustado para atravessar a água. Nós falamos que esses animais têm um corpo hidrodinâmico. A água dá sustentação. O corpo é hidrodinâmico. E para a movimentação, como é feita? A movimentação do peixe é por conta da musculatura, que permite que possa fazer movimentos sinuosos, auxiliado pelas diferentes nadadeiras. Nadadeiras que existem na cauda, nadadeiras que existem na parte dorsal, na parte ventral, nadadeiras com tamanhos, posições diferentes e também funções diferentes. As nadadeiras que estão localizadas mais na parte inferior do corpo são mais associadas ao equilíbrio, à direção. E as outras são mais associadas à força, para que o animal possa, dentro d'água, com facilidade se deslocar. O corpo desses animais tem uma pele muito peculiar. Essa pele é formada por escamas e, no caso dos peixes ósseos, sobre essas escamas há a deposição de um muco que torna o peixe muito escorregadio. Esse muco é produzido por glândulas especiais e isso facilita o animal se movimentar e, às vezes, até para
a fuga. Quem já tentou pegar um peixe, percebe que não é tão fácil segurá-lo um peixe quando vivo. Os peixes, eles também têm, para facilitar a sua presença dentro d'água, o que nós chamamos de bexiga natatória. Essa bexiga natatória faz com que o peixe controle a sua flutuação. Ele pode afundar ou pode levantar-se dentro d'água e mais próximo à superfície. Quando ele incha essa bexiga com gás, a densidade dele diminui. Quando ele retira o gás dessa bexiga, a densidade dele aumenta, ele pode descer. Existem dois grupos de peixes que a gente quer aqui lembrar. Os peixes ósseos, o esqueleto é mais consistente, tem depósitos de minerais, e os cartilaginosos. O esqueleto tem principalmente uma proteína chamada de colágeno para dar consistência. Há outras diferenças. Observe essas escamas dos tubarões, das raias, que são peixes cartilaginosos. Uma outra diferença que eu quero que você note é a presença da boca. A boca nos peixes é ventral. Vamos falar então dos anfíbios. Os anfíbios, eles são animais que já exploram o ambiente terrestre e, por conta disso, têm estruturas que permitem a eles sobrevivência nesse ambiente. Primeiro, eles têm pulmões. Os peixes respiram por meio de brânquias. Os anfíbios adultos respiram por meio de pulmões. Só que esses pulmões não têm a capacidade de se contrair e se distender. Não está associada a músculos que fazem isso. Os anfíbios, eles precisam engolir o ar. Por conta disso, os anfíbios têm uma boca maior, eles engolem o ar e forçam a entrada desse ar para os pulmões. A pele dos anfíbios costuma ser uma pele muito lisa, permeável e é uma estrutura auxiliar da respiração. Nós falamos que os anfíbios têm respiração pulmonar e respiração cutânea. E também você tem que lembrar que na fase jovem, quando ele é larva, quando ele é girino, quando ele está dentro d'água, ele respira por meio de brânquias. Tem anfíbios com cauda e anfíbios sem caudas. Vejam vocês, os anfíbios com caudas são as salamandras. Os anfíbios sem caudas são sapos, rãs, perereca. Como diferenciar? Veja esse quadro para que você diferencie quem é sapo, quem é rã, quem é perereca. Viu? Fácil, né? O sapo costuma ter a pele mais áspera.
A rã e a perereca têm pele mais lisa. A perereca, ela tem os olhos esbugalhados. E ela tem nos dedos, a perereca, estruturas que permitem ela subir nas folhas. Ela costuma subir em ramos de árvores. E essas estruturas, essas ventosas, essas modificações nos dedos facilitam esta tarefa. Os anfíbios são grandes predadores de insetos. Eles auxiliam no controle de insetos, insetos esses que podem ser nossos inimigos. Então seria muito bom se nós mudássemos a nossa cultura de achar que esses animais são animais indesejáveis e considerá-los como animais benfeitores, como de fato são. Ah, mas e aquelas rãs que são venenosas? É uma defesa. Aquela rã venenosa, ela só é venenosa para alguém que vai mordê-la. E você não tem pretensão disso, né? Essas rãs você deve, se tiver oportunidade de conhecê-las, se aproximar para fotografar. Elas costumam ser muito bonitas, colorações muito vistosas. Fez a fotografia, não há por necessidade de pegá-las, tocá-las. Percebe? Aliás, para os animais vale isso. Não se aproxime mais do que o necessário para fotografar qualquer animal. E alguns, inclusive, dizem, olha, eles, de uma certa forma, eles lembram, ó, você está prestes a invadir o meu espaço. Os anfíbios, eles se defendem dessa maneira, por meio de substâncias tóxicas ou venenosas. Os répteis, a primeira coisa a ser dito a respeito deles é que, diferente dos peixes e dos anfíbios, eles, os répteis, têm a pele grossa, seca, impermeável, às vezes muito grossa. Isso permite que esses animais mantenham em seu corpo a água. A pele desses animais é impermeável. Significa também que estes animais, os répteis, eles têm respiração pulmonar. Eles não transpiram, não têm glândulas de suor. Estes animais, que é uma característica notável, eles se reproduzem por meio de ovos com casca. Esses ovos com casca usualmente são colocados na terra, em ambiente seco, para serem aquecidos pelo sol. Vejam vocês a diversidade de répteis. Vejam vocês também estes dois esqueletos mostrando as patas que são responsáveis pela sustentação do corpo. São patas bem fortes, porque o corpo desses animais costuma ser bem pesado. As patas são fortes, alguns répteis são bem velozes,
Crocodilo, por exemplo, é um réptil bem veloz. As cobras não têm patas. Apesar de ter vestígios de ossos relacionados à pata, que no passado antigo eles possuíam, esses animais, eles são rastejantes. A palavra rastejante, em grego, dá nome ao grupo que reptare, répteis, animais que rastejam. Cobras lindas como essas que aparecem, lagartos lindos como esses que aí aparecem, tartarugas de muita simpatia, e os crocodilos pertencem a este grupo, que é um grupo muito importante, muito antigo no planeta, um grupo que está há muito tempo e um grupo que pouco mudou. Quando nós comparamos os répteis de agora com os répteis do passado, a diferença mais notável talvez seja a redução no tamanho do corpo, mas o formato é muito parecido com o dos ancestrais. E por falar em formato, a gente quer aqui falar a respeito das aves, porque o formato das aves é muito peculiar para que estes animais possam explorar um ambiente que poucos seres vivos exploram, que é o ambiente aéreo. Para que possam explorar o ambiente aéreo, muitas adaptações esses animais têm que apresentar. Primeiro, os ossos são muito finos. Dentro dos ossos tem ar para redução do peso corporal. São chamados ossos pneumáticos. O osso do tórax, ele é um osso apontado, nós chamamos de quilha. Esses animais não possuem dentes e, principalmente, possuem asas e penas. Asas para o voo, penas associadas a essas asas, penas que também contribuem para a manutenção da temperatura do corpo. É uma peculiaridade. As aves, diferente dos anfíbios, dos peixes e dos répteis, conseguem controlar a temperatura do seu corpo, independente do ambiente. Nós chamamos isso de homeotermia. As aves são descendentes direto dos répteis, inclusive na forma de reprodução. Se reproduzem por meio de ovos com casca semelhante dos répteis. Então, precisamos lembrar, para as aves, redução do peso corporal, corpo aerodinâmico. Vejam estas aves no voo. As aves, então, têm várias estruturas que lembram a sua origem desde os répteis. A principal delas, sem sombra de dúvida, é a presença de ovos com casca, como estrutura de reprodução. Mas as aves também, elas guardam escamas, como as escamas que os répteis possuem. Essas escamas são mais encontradas nas pernas.
junto aos pés. É um grupo de muita diversidade, muito bem adaptado. Inclusive, o pinguim consegue sobreviver em condições dificílimas na Antártida. O pinguim é uma ave, inclusive, capaz de nadar muito bem. Dentro d'água, o pinguim parece que voa, porque o tipo de movimento que ele faz dentro d'água é como se estivesse voando. Os mamíferos não são lá muito bons no voo. Tem um grupo, que é o grupo dos morcegos, que tem essa capacidade. Agora, os mamíferos são muito espalhados pelo planeta. Por quê? Primeiro, porque eles conseguem manter a temperatura do corpo. E essa manutenção da temperatura corporal, eles também são homeotermos como as aves, se deve a pelos e uma camada de gordura abaixo da pele. A pele, com gordura e com pelos, contribui para a manutenção da temperatura, manter a temperatura constante. Já falamos que os mamíferos têm o sistema nervoso, o encéfalo mais desenvolvido. Agora, o nome mamífero se deve à produção de leite, a presença de glândulas mamárias, e isso está associado à proteção para os filhotes. Os mamíferos são muito bons nesse aspecto. Os mamíferos também têm como peculiaridade a utilização de sons para comunicação. Sons assim bem diferenciados por conta de estruturas chamadas de cordas vocais. Os mamíferos são bem conhecidos de todos nós. Agora, algo que só existe nos mamíferos e que diz respeito à reprodução deles é a presença de útero e placenta, que permite que boa parte do desenvolvimento de um novo mamífero aconteça dentro do corpo da mãe, protegido pela mãe, e quando ele nasce, a mãe ainda o protege durante um bom tempo, seja por meio da amamentação, seja por meio dos cuidados que a mãe tem em relação aos filhotes. Então, vejo vocês, peixes, ambientes aquáticos, anfíbios. Nós os consideramos como mais evoluídos que os peixes, porque têm patas e têm pulmões. Répteis, nós consideramos como mais evoluídos que os anfíbios, porque têm pele seca, mantém a água corporal, tem ovo com casca. Aves, nós consideramos como mais evoluído do que os répteis, porque mantém a temperatura do corpo constante, tem penas. Os mamíferos nós consideramos como mais evoluídos por conta da produção de leite, por conta da manutenção da temperatura corporal, da presença de placenta, da presença de útero. Então, essas características permitem a gente dizer, olha, tal grupo tem maior complexidade que o grupo anterior, são características que você precisa guardar. Seria bom que você estivesse sempre pensando nessas características ao comparar esses grupos entre si. Uma boa semana. Não esqueça de ver o material referente a essa e as outras aulas no AVA. Tchau!